Eu sou Luciano Aires e a partir de agora você está frente a frente com a Justiça. Um programa fruto da parceria entre a APMP, Associação Paulista do Ministério Público, e a PAMAGES, Associação Paulista de Magistrados. E o programa de hoje traz a presidente do Instituto Paulista dos Magistrados, doutora Herta Palermo. Boa tarde, doutora Herta. Boa tarde. Doutora Herta, quais são os principais problemas do Judiciário Paulista e como o Instituto, como o IPAM, pode ajudar a resolver? O Judiciário tem problemas de várias ordens, né? Nós temos uma questão da grandiosidade da estrutura do Judiciário, porque se nós formos pensar, o Estado de São Paulo seguramente é o que tem uma demanda maior comparado com todos os outros do país. E um índice de litigiosidade muito alto também. E uma estrutura administrativa que não está preparada para acompanhar esse crescimento da demanda. E o crescimento ocorre por vários fatores, né? Pelo próprio crescimento vegetativo da população e também porque há uma conscientização maior das pessoas em relação à procura dos direitos, da solução dos seus direitos. Então, me parece que são duas questões distintas. Uma é uma questão administrativa, que precisa ser bem viabilizada, e a outra questão que a gente aguarda, que ainda tem uma solução, é uma maior democratização interna do próprio poder. Nós não temos um problema muito sério, pegando essa premissa da senhora, do crescimento vegetativo da população e, de outro lado, uma maior conscientização. Então, esse cidadão, ele descobre que ele tem um problema e ele sabe que pode recorrer ao Estado. Na medida que ele recorre ao Estado, no caso, judiciário, e ele não tem uma boa prestação, ele não pode caminhar para outras formas de composição ou mesmo de aumento desse litígio? Eu acho que, sem dúvida, as outras formas de composição, as formas institucionais de composição, acho que elas devem ser sempre incentivadas. Então, a gente tem a mediação, tem a arbitragem, tem outras formas para se tentar a solução de litígios. Agora, é fundamental que o Judiciário dê uma resposta efetiva e eficiente àqueles que o procuram, porque senão é um descrédito total da instituição. E nesse ponto o Judiciário realmente está deixando a desejar já há bastante tempo, mas por uma questão, são vários fatores, né? A gente não tem uma equalização econômica suficiente para poder dar vazão à demanda e mesmo o quadro funcional está bem diminuído, né? Desde que a gente teve a reforma da Previdência, a gente teve perda de funcionários qualificados, que não foram repostos, né? E é preciso que se entenda que quando esses funcionários saem, porque se aposentam, por exemplo, isso não desonera a folha. Então, o limite de gastos ainda continua mantido, porque a gente tem uma lei que obriga ao respeito desse limite, né, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, há um empecilho para um investimento maior, né, na contratação de mais pessoal. E como a atividade no Judiciário é basicamente de mão de obra, é uma atividade de mão de obra intensiva, então é fundamental a reposição desses quadros. Quando se repõe? Vem pessoas que ainda não estão qualificadas para o serviço, porque vêm de várias outras áreas que não têm contato com aquela função. Então, ainda tem um custo grande para que essa pessoa se enquadre dentro da estrutura e passe a ser eficiente e dar uma repercussão. Ainda há o problema da seleção de juízes, a gente está com um quadro deficiente de juízes, que não foi completo já desde a época que eu entrei na magistratura, há vagas, e que tem um limite de gasto também. Então, não significa que o Estado pode vir e vai contratar, precisa de 500 juízes, contratamos 500 juízes. Não é assim, ele tem as limitações. E tudo isso contribui para uma pior prestação jurisdicional. Em várias pesquisas que foram feitas, uma vez, inclusive, no diagnóstico do Poder Judiciário, que foi promovido pelo próprio Ministério da Justiça, foi dito que o Brasil tinha um número de juízes equivalente a de outros países. E, portanto, se dizer que a deficiência na atividade jurisdicional decorria da falta de juiz não era correto. Ora, essa é uma afirmação completamente maliciosa até, porque não tem que se considerar qual é o número de juízes em relação ao número de habitantes, mas há que se considerar o número de juízes em relação ao número de ações que são propostas. Porque numa sociedade em que a litigiosidade é maior, evidentemente o número de demandas é maior. E quais são os fatores que contribuem para essa litigiosidade maior? Dentre eles, a ineficiência do próprio Poder Judiciário, porque compensa brigar. Então, as pessoas discutem por vários motivos em juízo. Um deles é justamente porque não querem saldar com suas obrigações e sabem que, como a prestação será morosa, ele ganha um tempo para solucionar as suas outras questões. Então, tudo isso tem que ser considerado, né? E sem dúvida, se não houver uma reforma administrativa, vai ser muito difícil a gente conseguir dar vazão
ao número de processos que tem entrado. Doutora, tem momentos de crise, né, seja na área criminal, seja na área civil, seja na área trabalhista, há uma tendência a pleitear mudança na legislação. Também na área eleitoral, a gente toda vez assiste uma busca por alteração na legislação. Em muitos casos, a gente sabe, como é o caso da legislação penal, que é uma legislação extremamente deficiente, é uma legislação muito remendada. Na opinião da senhora, falta realmente uma profunda alteração em todo o mecanismo legal no Brasil, ou falta implementar essas leis antes de tentar... Olha, eu acho que faltam duas coisas. Há necessidade de leis novas, sem dúvida, para adequar a realidade legal, a realidade do direito, a realidade social. Mas também, por outro lado, há necessidade de cumprimento das leis que já existem, né? E quando a gente fala que a adequação legal, a adequação do direito à realidade social, ela decorre necessariamente de leis novas, isso não é verdadeiro, porque o próprio juiz, na sua atividade jurisdicional, ele faz essa adequação, né? Quando ele vai aplicar a norma ao fato, ele vai criando, a jurisprudência cria, né, o direito. Prova disso é o próprio concubinato, que não era regulamentado em lei e depois acabou sendo reconhecido até como uma garantia constitucional dessa equiparação da união estável com o casamento. Isso surgiu da jurisprudência, num período em que nem existia nada semelhante. Então, são duas coisas. Muitas leis, muitas propostas de reforma de lei estão em discussão. Então, por exemplo, se a gente pensa na questão da morosidade, boa parte da morosidade decorre da lei processual. Isso não tem dúvida, acho que é consenso entre todos os que estudam a matéria. E há várias propostas de alteração. Recentemente, por exemplo, na minha área, que é o processo civil, que é o direito civil, o processo civil, houve a aprovação de uma lei que alterou profundamente a sistemática de execução dos títulos judiciais. Isso a longo prazo acho que vai ter uma boa repercussão, que realmente veio facilitar, tirou uma série de atos que eram totalmente desnecessários e meio que importou o sistema que já era do próprio juizado especial e que vem funcionando muito bem há um bom tempo. Nós temos uma proposta de alteração da lei de execução penal que está desde 2001 para ser votada e que não foi votada. E isso me parece que é relevante, e principalmente no momento em que houve todos esses fatos ocorrendo, essas associações criminosas aí, e se discutiu, não, é necessário endurecer a lei, é necessário mudar, realmente, mas não precisa criar uma nova, já está lá para ser votado, desde 2001 isso está sendo discutido e não foi aprovado até hoje, não foi votado. Então, o legislativo ele precisa dar uma resposta mais rápida para essas questões, né? A gente tem percebido que o legislativo pouco tem atuado nas questões mais relevantes. No momento em que acontece a crise, não, vamos fazer, e aquilo fica parado e não sai disso. Está perdido com outras questões relativas a essas CPIs todas de apuração de corrupção, e a função legislativa está ficando relegada para o segundo plano. Então, isso me parece grave também. É uma questão que a gente vai sentir os reflexos, porque as alterações que precisam vir não estão vindo. Agora, por outro lado, há mudanças que podem ser feitas, há mudanças que decorrem da própria interpretação do direito. E isso não é necessário que se aplique a cada... Porque as pessoas acho que têm uma certa ilusão, têm uma noção equivocada de que o juiz ele é escravo da lei. Então, ele tem como se ele tivesse que ler e aplicar textualmente o que está escrito na lei, num caso redondinho específico para aquilo. Isso não existe, né? A gente sabe que não existe. Na verdade, o juiz interpreta a lei, né? E na função de intérprete, ele tem que adequar a lei à realidade para a qual ela foi criada. Às vezes ela foi criada para uma outra realidade e ela está sendo aplicada num outro momento, né, temporal. Então o juiz tem essa liberdade e ele deve exercer essa liberdade, né? E eu acho que isso tem sido feito de uma forma muito positiva. Tá certo. Doutora Eta, o Instituto Datafolha publicou uma pesquisa alarmante em relação ao Poder Judiciário paulista, dando conta que grande parte da população culpava o próprio judiciário pelas ondas criminosas perpetradas por uma facção criminosa organizada. A senhora acha que essa crítica é justa? Olha, eu acho que primeiro a pesquisa, a gente tem que fazer algumas ressalvas.